Oi, boa noite. Muito frio por aí? Aqui tá muito frio. Aqui em Curitiba. Oi, Aline. Oi, Dani. Como é que tá aí, gente? Muito frio? Ai, oi, Luiz. Oi, Cá. O Dinho fez um desafio que eu não ia falar sobre os últimos 3 dias aqui em casa. Eu já vou perder o desafio agora, já no começo da live. Ai, ai. Gente, nós ficamos sem luz aqui 3 dias por causa do ciclone, né? Meu Deus. Foi uma delícia por um lado e foi muito desesperador por outro. Nosso banho, chuveiro elétrico, né? Então a questão do banho, a questão da rotina, dos horários, tudo era muito mais devagar, porque era luz de velas, né? Oi, Anne! Nossa, oi, Pati! Que gostoso! Sejam bem-vindas. Tô contando aí que nós ficamos 3 dias sem luz. E aí, uma coisa que também foi muito ruim foi que a luz voltou hoje à tarde. E eu achei que eu fosse ter que cancelar a live, porque não tinha como fazer uma live com 3G. E aí eu já tava preparando para cancelar, tava criando uma arte de cancelamento, inclusive. E no final das contas voltou a luz. E aí eu fui correndo preparar, né? Pegar os materiais, reler, estudar de novo. Então tô aqui, tipo, naquela energia, aquela correria de ter que dar tempo. Bem sanguíneo, que a gente vai falar hoje. Tomando um chazinho, esperando aí o pessoal ir se aconchegando para poder assistir com debaixo das cobertas, né? Então tá bom. Então hoje nós vamos falar sobre os temperamentos nossos e dos nossos filhos. Mas antes de falar dos temperamentos, eu queria falar para vocês, contar para vocês, que o Círculo de Mães, encerrou sábado passado. Foi muito gostoso e no final das contas, a gente ia dar um tempo no Círculo de Mães, eu e a Mela, né? Eu e a Carmela da Unitar. A gente decidiu que a gente ia dar um tempo e tal. Mas daí começou a ter já inscrição, procura para o próximo. Então a gente decidiu dar só um mês de intervalo pra gente poder. Porque são nos sábados de manhã, né? E como a gente fez turmas seguidas, a gente estava há muito tempo sem ter sábados com os nossos filhos, com os nossos maridos, etc. Então a gente vai dar um tempo agora em julho e começa um novo Círculo de Mães no dia 1º de agosto. Daí são nos 4 primeiros sábados de agosto, pela manhã das 9 às 11h30. O Ciclo de Mães é aquele curso que eu faço junto com a Carmela Bardini, da Unitar, Unitar Cultura Corporal, e a gente faz um trabalho realmente de roda, de trocas entre as mães, de realidades, e a gente olha para o impacto da maternidade em vários aspectos diferentes, né? Relação conjugal, o seu próprio ritmo, suas próprias vontades, buscas, propósitos, etc. E carreira, então a gente tem um encontro para cada tema, onde a gente se aprofunda, traz conteúdos da antroposofia, traz conteúdos da programação neurolinguística, traz conteúdos do próprio mercado, né, de desenvolvimento de carreira, de coaching, para poder olhar para isso com mais qualidade e com as trocas com outras mães que têm outras realidades, né, outras coisas que acontecem. O Dio entrou agora, ninguém conta para ele que eu já falei dos 3 dias sem energia elétrica. Então vai começar em agosto, tá? A gente vai ter aí julho de intervalo e vai começar em agosto esse próximo ciclo. Oi, Wayne! Ah, o André entrou. Oi, André. A Mel, oi, sejam bem-vindos. E outra coisa, então, que eu quero contar pra vocês é que logo vai sair o curso para casais. Aproveitar que o Dinho está aí, super. super. Fleumático, vocês vão entender. O Dinho é bem mais fleumático no temperamento e eu sou bem mais sanguínea. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então eu já quero contar para Deus e o mundo e já sair lançando o curso para casais e o Dinho quer ter certeza que tá tudo redondo, certinho, prontinho antes de falar qualquer coisa para fora, né? Então a gente aí, cada um puxa para um lado.
Oi, Elisa! Minha irmã entrou. O Tito, seja bem-vindo. Larissa. Então vamos lá, gente. Então hoje a ideia, o que aconteceu? Eu comecei a trazer alguns pontos com relação a temperamento das crianças, né? E aí acabou tendo bastante interesse. Mas qual que é o meu propósito aqui? Eu fiquei com bastante receio de trazer sobre temperamentos. Oi, Alan! Oi, Alan! Ê! Eu sempre tive bastante receio de trazer essas coisas, porque uma das principais preocupações que nós pais temos que ter com relação aos nossos filhos é os rótulos. Né? A gente já falou isso algumas vezes, tanto rótulos positivos quanto rótulos negativos, a gente precisa ter muito cuidado. Porque os nossos filhos acreditam em nós e eles tendem a fazer aquilo ser verdade, né? Então, assim, se eu falo que ele é muito teimoso, se eu falo que ele é muito lento, se eu falo que ele é muito enrolado, o que eu falar, ou enrolada, né? O que eu falar, ele vai acreditar e ele vai tender a ser. Porque é como se fosse assim, se a minha mãe, que eu já falei isso em outras lives, se a minha mãe, que mais me ama, que mais me conhece, que me conhece mais do que eu mesmo, tá falando isso de mim é porque é verdade, porque eu sou. Então é muito perigoso a gente colocar rótulos. Então eu fiquei bem assim, ai, será que eu falo? Será que eu trago? Será que eu não trago, né? Porque são crianças, assim, e principalmente crianças de 0 a 7 anos, elas estão criando todas as crenças sobre elas mesmas, né? Nesse primeiro setênio. Sobre elas mesmas, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as relações, né? Então eu fiquei com bastante receio. Aí eu falei, bom, vou levar, mas vou levar com bastante cuidado, assim, de deixar isso bem claro. A minha proposta aqui não é que a gente saia rotulando, nem fazendo teste nos nossos filhos, nem em nós mesmos, para descobrir qual que é o nosso temperamento mais forte. Mas realmente a gente poder entender que existem explicações para alguns comportamentos, para alguns padrões, para algumas reações, principalmente as reações, né? Temperamento tem muito a ver com reação, que é aquela coisa mais natural, mais instintiva que já vem com a gente. Então, existem explicações. E aí, a gente entendendo que existem explicações, a gente consegue lidar com mais tranquilidade. Essa é a proposta. Que a gente possa lidar com mais consciência e tranquilidade e sem ficar achando que o outro faz isso de propósito, ou que ele não pode ser assim, ou que ele tem que deixar de ser assim, porque o temperamento a gente não deixa de ser. Né? O temperamento ele vem com a gente, ele é nosso. O que a gente pode fazer é desenvolver outras habilidades, outras qualidades para lidar e ajudar a equilibrar o nosso temperamento, a lidar com o nosso temperamento, com isso que vem com a gente de fábrica já, tá? Então esse era o meu maior medo, e eu vou falar isso algumas vezes na live, porque tem gente que entra depois pra gente não esquecer. Não vamos rotular os nossos filhos, tá? Não vamos olhar pra eles e falar, nossa, esse é fleumático, olha que fleumático. Esse aí é colérico, né? Não vamos rotular, vamos entender que existem esses temperamentos. A gente já vai percebendo nos nossos filhos mais novos, assim, já dá pra perceber. Mas a proposta é que a gente possa usar esse conteúdo para lidar com isso com mais consciência e tranquilidade, tá? Isso é super importante. Ah, a Fernanda tá aí, oi Fê. Ai, nem fale, é muito perigoso, né? A gente trazer um conteúdo assim, então, às vezes de forma banalizada. Outra coisa importante também que vendo a Fernanda já lembrei agora, é que assim, os temperamentos é um conteúdo que ele existe já há muito tempo. Então, até anotei aqui os nomes, que eu acho os nomes meio difíceis, tanto de Aristóteles quanto Hipócrates, né? De realmente muito antes de Cristo, assim, até 460 anos antes de Cristo, 370 anos antes de Cristo. Então, é um conteúdo bem antigo. E aí, mais pra cá, não tão pra cá assim, outras pessoas passaram a trazer com mais profundidade. E uma dessas pessoas foi Rudolf Steiner pela antroposofia. Então ele traz esse olhar para os temperamentos com mais profundidade. Então quem quiser pesquisar depois, eu indico a editora antroposófica, que tem alguns livros que falam sobre temperamento, tá? Que é daí trazido por Rudolf Steiner, essa qualidade, assim, com um olhar mais profundo mesmo, que olha tanto no sentido dos corpos, que tem que dar da quadrimembração, cada temperamento está mais ligado a um dos corpos que a gente tem, que é o físico, o etérico, o anímico e o eu. Então é algo mais profundo, mais cuidadoso, que a gente pode, daí vocês podem se aprofundar com esses livros, e realmente é bem interessante, é bem gostoso, tem muito conteúdo que os temperamentos
nos ajudam a olhar para a gente mesmo, nosso autoconhecimento, para a relação com o outro. Então, bem importante que a gente olhe com mais cuidado se a gente quiser realmente se aprofundar nisso, né? Que a gente não fique nessa superficialidade de taxar o outro e pronto, acabou. Tá bom? Então, vamos lá. São 4 temperamentos, como eu já falei. Abre o parênteses, eu queria contar para vocês. Não sei se vocês lembram da Maria Fernanda da Mamatriosca. Ela é contadora de histórias, ela já teve numa live aqui comigo, 2 lives. E ela vai ter uma live amanhã às 9 da noite, também sobre contação de histórias, com mais uma contadora de histórias convidada. E assim, a gente está apaixonado por esse tema da contação de histórias, então se vocês também gostam, entrem, é Mamatriosca, o perfil dela, e vai ser uma live com certeza muito boa, tá bom? Amanhã às 9 da noite. Então tá. Então são 4 temperamentos. Por que eu quero então que vocês escutem esses temperamentos com calma e por que eu trouxe isso para vocês e peço bastante atenção? Porque a ideia é que a gente possa compreender cada vez melhor os nossos filhos e acolher os nossos filhos no que eles trazem com eles. Tá? A ideia é que a gente possa usar tudo que eu for trazer aqui como uma forma da gente compreender, acolher e criar mais conexão com os nossos filhos. Né? Que uma das necessidades básicas do ser humano é a conexão. E muitas vezes, quando a gente não tem um temperamento muito parecido com os nossos filhos, ou quando a gente tem um temperamento muito parecido, a gente tem dificuldade em acolher aquela reação, principalmente a reação, ou aquele jeito do nosso filho que parece que é um jeitão mesmo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de acolher e a gente tem dificuldade de se conectar. Oi, Vinícius, meu cunhado, músico, incrível. Bom, então, a nossa ideia é que a gente possa trazer esse conteúdo todo como uma forma realmente da gente acolher, tá? É importante saber os temperamentos dos pais? Olha, eu acredito que sempre é importante a gente saber dos nossos próprios temperamentos e dos temperamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso como uma forma, de novo, da gente poder aprender qual que é o melhor jeito de lidar. E não da gente rotular ou ficar criticando, né? Então, sim, é legal a gente saber o temperamento dos pais, que o temperamento dos pais muito tem a ver com a forma que eu reajo ao temperamento do filho também, porque aquilo me incomoda tanto, né? A minha dificuldade de lidar com esse, com aquele comportamento, muitas vezes tem a ver com o meu temperamento, mas também tem muito a ver com o jeito que a gente foi criado. Isso é uma coisa que eu estava conversando com o Dinho até agora há pouco, que assim, muitas vezes mais me incomoda o comportamento do meu filho, muito mais pela minha crença sobre o que é uma criança educada, pela minha criança interior, pelo jeito que eu fui educado, do que necessariamente a ideia da gente ter um temperamento assim ou assado. Tem muitas coisas que envolvem, o temperamento é só mais uma coisa. Né? Então, assim, são muitas coisas importantes e sim, conhecer os temperamentos é importante. A Aline escreveu aqui, essa viagem faz parte do temperamento, né? Faz. O meu jeito, por exemplo, de apresentar uma live tem tudo a ver com o meu temperamento, entendeu? E aí vocês vão entendendo também. Então tá, eu fiz de novo aí, ó, de novo meu temperamento, mostrando as caras aqui. Eu fiz um quadro de novo espelhado. Ai, porque eu achei muito legal fazer um quadro espelhado. Olha se vocês vão ler direitinho. Instável, extrovertido, introvertido e estável. Fala que não ficou legal? Eu escrevi tudo espelhado, gente. Eu adorei isso. Então, eu fiz esse quadro aqui para entender mais ou menos, num sentido geral, assim, mais geral, o meu é sanguíneo, Ana. Beijo, Vini. Mais ou menos para vocês terem um visual, assim, geral dos 4 temperamentos, tá? Então, vamos lá. Então, existe um grau, por exemplo, dos temperamentos que é mais introvertido, que é mais para dentro, né? Vertido para dentro, mais extrovertido, e um temperamento mais instável e mais estável. O mais instável, a gente poderia dizer que são os temperamentos com mais excitabilidade, né? Que se excitam mais fácil, assim. São os mais instáveis, tá? É verdade, né? Eu não devia ter dito meu temperamento, eu devia ter deixado vocês descobrirem, Aline. Eu sou muito, muito sanguínea mesmo. E aí, os introvertidos são mais voltados para o seu mundo interior, né? Tem uma força interior muito maior do que os extrovertidos, que daí é mais
que é mais para fora, na verdade. Mais para o mundo de fora e mais para o mundo de dentro. Ok, então vamos lá. Existe um temperamento bem percebido pelos pais, principalmente nas crianças, e que muitas vezes é um dos que mais incomoda, que é um temperamento que é bem extrovertido e bem instável, ou seja, bem excitável, com uma excitabilidade alta e bem para o mundo, bem para fora. Esse temperamento, deixa eu ver se eu vou pegar o certo. Peguei certo? Escrevi certo ou escrevi errado? Ah, sim. Instável e extrovertido. A gente chama de colérico, tá? Deixa eu colar pra ver se eu não tô... Depois eu não tô... Eu tô vendo tudo... Ah, não, eu tô vendo certo. O colérico. Tá? Eu vou colocar outro que também é extrovertido, que também é pra fora, que daí eu vou falar um pouco desses temperamentos antes. Então, ele é extrovertido, ele é pra fora e ele é super excitável, tem uma excitabilidade grande. Então, ele reage muito forte às coisas, tá? O sanguíneo, ele é pra fora, mas ele é um pouco mais estável que o colérico. Ele não é tão... E sai atropelando tudo, né? O sanguíneo ele é um pouco mais estável, mas ele também é para fora. A gente diz que o colérico e o sanguíneo, aí uma outra linha de estudo diz que eles são temperamentos da raiva. Tem uma outra linha de estudo que diz que esses temperamentos, até quem traz isso é a Isa Minatel, que ela também é educadora parental, ela tem um livro chamado Temperamentos Sem Limites. E ela traz que o sanguíneo e o colérico são são crianças da raiva, que são crianças que o primeiro sentimento que vem quando tem uma frustração é o sentimento de raiva. Achei esse conteúdo interessante, porque explica vários comportamentos aí mais específicos, né? E sendo esse sentimento de raiva, são crianças que normalmente agridem, que eu falei naquela meu filho, o que fazer quando meu filho bate, né? São crianças que normalmente agridem quando são postas a frustração, assim, alguém pegou um brinquedo dela, bate, né? Ou até empurra. E aí talvez o colérico, diferente do sanguíneo, ele vai empurrar e vai bater e vai até pegar o brinquedo de volta, por exemplo. Muitas vezes o sanguíneo vai empurrar, vai bater, ou então, né, aconteceu alguma coisa, bateu e beleza, já se distraiu com uma outra coisa, já foi fazer outra situação e tal, né. O sanguíneo e o colérico, por serem mais para fora, eles demonstram mais, eles têm mais força, né. O colérico muito mais força do que o sanguíneo. O colérico, ele tem objetivos. Então, ele tá brincando com aquele brinquedo, ele quer pegar aquele brinquedo de volta, ele vai até conseguir pegar aquele brinquedo de volta. E para isso ele não mede esforços, né? O que move o colérico é essa força do eu, desses seus objetivos, essas suas buscas, né? E quando a criança ainda é muito pequenininha, a gente diz assim, pela antroposofia, que os temperamentos mesmos, eles vão aparecer com clareza depois dos 7 anos, que é no segundo setênio que a gente percebe com clareza esses temperamentos. Mas a gente já consegue perceber pelo menos essas nuances, né? Esses tons, assim, de reação, de como lida com frustração, que é um temperamento muito mais da agressividade. Esses temperamentos de ir para fora, de ir para o mundo, de colocar no mundo essa energia, essa força, ela vem quando criança muito mais pela agressividade. Que como a gente falou, misturando com outro conteúdo, a criança ainda não tem capacidade cerebral de lidar com a sua impulsividade. Então, os temperamentos mais quentes, esses temperamentos mais da raiva, eles vêm em forma de agressividade mesmo. E a raiva, quando ela for bem conduzida, ela se transforma em ação. Né? Uma raiva muito bem conduzida, ela pode se transformar com o tempo em mudança no mundo, né? Em transformação. Eu falei até na outra live, eu acho, quantas vezes a gente não falou, nossa, eu fui lá e fiz só de raiva. Né? Tipo, a raiva é uma energia que move mesmo, que move montanhas, que move obstáculos. Né? Então, a raiva ela é algo muito bom, muito boa, é uma energia muito boa e ela é uma emoção muito verdadeira e importante, porque ela é uma emoção básica, né? Uma emoção básica do ser humano, a raiva. Todo mundo sente raiva, mas o que a gente faz com ela? Né? Uma família que tem uma criança colérica, e a maioria dos casais que a gente atende na educação parental tem crianças coléricas, por isso que muitas vezes vêm nos buscar, né? Eles têm na sua frente um líder nato, né? Uma pessoa que vai mover montanhas, vai provavelmente
realizar muita coisa, porque a sua força é realmente muito grande. O seu querer é muito verdadeiro e a sua força de colocar no mundo é muito grande. Terminei a faculdade na base da raiva, exatamente. E vai, se você põe a raiva no lugar certo, vai, né? Vai e realiza. E, e é isso aí. Então, se a gente consegue ensinar essa criança, orientar essa criança a ir lidando com essa raiva, conforme ela for crescendo, né, a gente consegue ter aí, com certeza, adultos que vão ser grandes realizadores e sabendo conduzir a sua raiva da melhor maneira, né, porque a raiva não vai deixar de aparecer e ela não vai deixar de ser a primeira coisa a aparecer quando você tem uma frustração, quando você tem uma negação, um não, ou quando você tem uma grande decepção. A raiva vai ser sempre o primeiro a aparecer nesses temperamentos, né. E aí a ideia é como que eu vou ajudando e ensinando. Oi, Dri! Ah, Dri tá aí. Chegou. Como que eu vou ajudando o meu filho e a minha filha a ir lidando com essa raiva, com esse senso de realização. Outra coisa legal do colérico é que ele tem esse ímpeto de se superar, assim, de fazer acontecer, de conseguir, de vencer, de estar certo, de dar conta e de que ele é bom, de que ele vai conseguir. Então, quem tem aí algumas dicas, né? Quem tem criança colérica em casa, ele não aceita ser mandado, né? Então, talvez talvez, gente, é uma teoria e tô elucubrando aqui, coisas de sanguíneo, ficar imaginando 1000 ideias diferentes. Pode ser que daqui a pouco eu já acho que não é mais isso. Mas talvez a gente tenha tido tantas crianças que não obedecem mais os pais porque tenham vindo muitas crianças coléricas, né? Porque o temperamento vem com a gente. Então, o colérico é aquela criança que não aceita uma ordem simplesmente porque eu estou mandando e acabou. Não, ele só vai fazer se ele quiser fazer, porque ele é movido pelo querer dele. Então, quanto menos a gente entra no embate com o colérico, mais resultado a gente vai ter, mais resultado positivo a gente vai ter. Principalmente se a mãe ou o pai também for colérico. Porque se a gente tem uma mãe colérica e um filho colérico, ou um pai colérico e um filho colérico, provavelmente esse embate vai ser forte, né? Assim, é disputa de poder, é mostrar quem manda aqui, é mostrar quem consegue, é mostrar. Porque isso é muito forte. O eu do colérico é muito forte. O que eu quero, o que eu acredito, o que eu quero fazer, né? O que eu estou disposto. Então, para o colérico, é muito mais interessante para uma criança colérica você trazer para ela esses desafios, para que ela vença esses desafios. Você dá autonomia para ela, você dá poder de decisão para ela. E aí a ideia é, mas ela vai achar que ela manda. E qual que é o problema dela achar que ela manda? No que ela pode mandar. Né? E aí vem de novo que eu falei que mistura muito. Ao mesmo tempo que tem um orgulhinho, dá um trabalhão. Que tenho um orgulhinho, é isso aí, dá muito trabalho. Mas todos os temperamentos dão, se a gente for pensar no longo prazo. E aí vocês vão entender quando eu for falando dos outros, né? Mas uma coisa muito legal é que assim, que eu estava falando que mistura, né? Eu quero realmente ajudá-la a se desenvolver e colocar tudo que esse temperamento tem de bom no mundo, ou eu quero mostrar quem manda? Aí vem as linhas tênues da gente lidar com os nossos filhos, também lidando com os nossos temperamentos, né? Eu, como colérica, muitas vezes quero mostrar quem manda que sou eu, e é isso que eu vou fazer com meus filhos, têm que aprender isso. Por que eles têm que aprender isso? Eles não precisam aprender muito mais no sentido de responsabilidade, respeito à autoridade, misturando as duas coisas, né? Ordem, colaboração, comprometimento, criatividade, autonomia. Existem milhares de outras habilidades, conceitos e valores que são muito mais importantes para uma criança aprender a desenvolver do que simplesmente aprender quem manda na casa. Né? Isso é muito mais um orgulho nosso de querer lutar por esse mandar. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, putz, fui mandada a vida inteira, agora que eu posso mandar, ainda tem que dar espaço para o filho mandar também. A ideia é um pouco essa, assim, se você tem um colérico e você quer, de certa forma, ajudá-lo a se sentir valorizado, ajudá-lo a se sentir realizado e ajudá-lo a direcionar onde essa energia toda pode ser colocada, essa vontade, esse querer muito grande, né? Esse fazer, esse mandar na própria vida, é já ir selecionando aonde que ele já pode mandar na própria vida.
e já ir passando, né? Conforme a idade for chegando, você já ir convidando. Os coléricos, as crianças coléricas, elas se dão muito bem nas reuniões de família, porque elas adoram dar ideias e assumir coisas, né? Que foi ela que chegou na solução, que foi ela que vai fazer a partir de agora sou eu que faço, né? Outra coisa muito legal para os coléricos também é a gente dar desafios que a gente sabe que ele não vai conseguir ainda, para ele ir percebendo que tudo também existe algo que ele precisa conquistar, que ele precisa se esforçar, e que tem coisas que talvez ele não vá conseguir e ele vai ter que lidar com isso, né? Porque ele acredita muito que ele consegue tudo, que ele pode tudo, que ele dá um jeito, nem que ele passe, e aí tem os extremos, né, que a gente precisa cuidar e ir ajudando a lidar com o temperamento, nem que ele precisa passar por cima das outras pessoas, né? Que daí tem essa questão de realizar acima de tudo, né? Ele entrega muitas coisas, ele realmente realiza o que ele se propõe a realizar. Então, bem importante que a gente possa trazer um pouco esses sensos de realidade para eles, desde criança, a gente colocando desafios que eles possam realmente cumprir, que eles possam realmente fazer, mas a gente também colocar às vezes um desafio ou outro que talvez ele não consiga e mostrando, tudo bem, filho, você ainda não consegue. Um dia você vai conseguir, mas é importante você perceber que tem coisas que a gente ainda não consegue e que a gente precisa se esforçar ou até lidar com o fato de que a gente não consegue, né? Uma coisa muito difícil para um colérico, por exemplo, é aceitar ajuda. Talvez vocês em casa aí tenham alguém, quando você fala assim, né? Quer ajuda? Não! Quero fazer sozinho. Então, aceitar ajuda é uma coisa muito difícil, mas muito legal ele perceber aos poucos que é legal pedir ajuda, né? Talvez não você ficar, como eu falei, a ideia não é entrar no embate, porque você não vai conseguir nada. Quanto mais a gente entra no embate com uma criança colérica ou com um adulto colérico, vão se percebendo, menos a gente tem espaço para se colocar, menos eles vão abrir espaço para ouvir, menos eles vão sempre criar cada vez mais casca, cada vez mais defesa, cada vez mais distância, né? Porque eles entram realmente nessa raiva, e então não é um embate, não é a luta por poder, não é a luta por quem manda aqui. É realmente vocês irem colocando os espaços de onde tem cada coisa e que tem algo, isso não é negociável, né? Aqui existe sim uma autoridade nisso, que quem decide neste momento é a mamãe, é o papai. E nas reuniões de família isso funciona muito bem, né? Se vocês conseguirem fazer as reuniões de família, tem uma live que fala sobre as reuniões de família, onde vocês colocam até onde vai o espaço que ele pode mandar na própria vida, já, dependendo de cada idade, quando, ou, e o espaço que não. Aqui é esse assunto, ainda quem decide é papai e mamãe. Né? Esse assunto não é vocês que decidem. Então, quando a gente fala da disciplina positiva, quando a gente fala de acolher, de se conectar, nós não estamos falando de permissividade. Nós estamos falando de olhar para esses temperamentos e verificar de que forma a gente pode e deve ajudar os nossos filhos a irem lidando da melhor forma com isso que já vem com eles, para eles serem adultos cada vez mais assertivos, cada vez mais conectados uns com os outros, cada vez mais empáticos, cada vez mais autorreguláveis emocionalmente, né? Porque o colérico, por exemplo, é muito explosivo, né? Ele é muito forte, então ele explode e ele vai até o fim, ele não só explode, né? Ele explode e é por qualquer coisa. Ele é altamente excitável, o colérico, né? Então, eu quero a canetinha azul. A canetinha azul ficou, eu quero a canetinha, né? Alguma coisa nesse sentido. Vai atrás da canetinha azul, onde é que ele esteja. Então, e quando é com o outro, vem muito na questão do tapa, do empurrão, de ir pra luta, né? De ir realmente pra guerra, né? Que é uma dos nossos impulsos como mamíferos, e como o nosso cérebro ainda não está desenvolvido até os 20 e poucos anos, é ou brigar ou fugir. O temperamento colérico é do brigar, ele nunca vai fugir, o colérico, tá? Então, muita gente lidando com isso, porque se a gente também entrar numa briga, é super, como pode dizer que não dá resultado, né? Não dá resultado. Tá? Então, o ideal, e muitas vezes uma coisa legal para lidar com o colérico, é uma ferramenta legal aí, dicas para os pais. Se o colérico explode, a gente não tem como obrigar a criança a não ter essa reação ou aquela reação, ou tratar a gente daquele jeito ou não. A gente não tem como obrigar a criança a fazer isso. Mas a gente pode dizer que a gente não aceita ser tratado desse jeito e por isso a gente vai se retirar. E quando ela estiver disposta a falar com você com calma, com educação, com carinho, da forma adequada, vocês podem retomar a conversa de vocês. E isso muitas vezes é encarado por um adulto colérico ou por alguém que teve uma educação bem autoritária e que tem essa ideia de que você nunca
você nunca sair de cena sem ter colocado a criança no devido lugar dela é ceder. Né? Você acreditar que se você sair de cena sem ter colocado a criança no lugar dela é porque você vai estar cedendo. São crenças, né? Mas é uma crença muito errônea, porque se você deixa claro, e se você deixa claro isso até em outros momentos, que é o melhor momento de conversar com o colérico e com qualquer criança. Muitas coisas que eu vou falar aqui, gente, é para qualquer criança, né? Porque a infância é muito parecida, independente dos temperamentos. O melhor momento da gente conversar com a criança é fora do momento de crise. Né? Então, se a gente conseguir conversar com eles em outros momentos e falar, olha, você teve aquela reação, você tratou a mamãe daquele jeito, você falou daquele jeito, você fez aquilo, a mamãe não aceita ser tratada daquele jeito. Então, quando você fizer isso de novo, a mamãe vai sair e quando você estiver disposto a me tratar com respeito, do jeito correto, a mamãe volta e a gente volta a ter a nossa conversa e a gente volta a se relacionar da melhor forma. Né? Então você já deixa isso acertado antes. Quando o colérico tiver uma explosão, tiver, sei lá, jogando coisa ou te enfrentando num sentido realmente desrespeitoso, você pode dizer isso. Olha, eu não aceito ser tratado desse jeito. Eu vou sair e quando você estiver mais calmo e decidir me tratar com educação, eu volto. Sim, muitas das crianças vão atrás. E tudo bem, você pode inclusive fechar a porta. Você pode dizer pra ele, vou fechar a porta. Ah, mas a criança pode ir na porta. Ok, ela vai bater na porta. Nossa, mas ela bate, ela chuta a porta. Tá bom. Talvez ela faça... Olha, gente, é assim. É tudo uma questão de consistência. Talvez ela faça isso durante 1 hora uma vez. E aí você respira, faz a sua meditação, põe o fone, faz alguma coisa. Talvez no outro dia ela vai fazer isso, se ela fizer de novo, durante 10 minutos. Talvez no outro ela vai fazer durante 1 minuto. E assim vai. A ideia é o quanto você consegue lidar. Se você consegue lidar com isso estando ali, você consegue se manter calmo, você consegue ajudar ele a se acalmar, ótimo. Não existe uma ferramenta que é para todo mundo, tá, gente? Isso é uma ideia para quem não consegue lidar e percebe que vai entrar no embate. Percebe que vai ser pior ficar perto. Percebe que é um jeito que você não aceita ser tratado e você não consegue lidar para depois, então é melhor se afastar. Então assim, você tem que pensar no que vai trazer mais aprendizado para a criança. Ela vai aprender que não pode ser desrespeitoso comigo ou com ninguém no mundo. Eu saindo de cena e conseguindo não ser desrespeitosa com ela, mesmo que para isso ela fique um pouco tendo que lidar com isso sozinha, gritando, chorando, esperneando sozinha, que não é o ideal é que a gente possa estar perto. Mas se a gente não consegue estar perto sem ser desrespeitoso com a criança, o melhor é estar longe. Porque o nosso melhor exemplo, nosso melhor ensinamento é o exemplo. Tá? Então, essa haja presença, Fer. Isso aí. Então, é a gente conseguir se perceber e entender que é melhor se afastar. Eu, como sanguínea, por exemplo, me afasto, eu reajo também, né? A minha estabilidade também acaba sendo... Não é tão alta assim, mas é para fora, né? Eu reajo, mas se eu sair um pouquinho, eu já volto... É muito fácil, assim, né? O sanguíneo consegue sair e voltar num outro humor rapidamente. Então, às vezes eu falo assim, eu vou respirar um pouquinho, saio e daqui, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, estou de volta, já estou lidando de novo e tal, não sei o quê, mas é porque é o meu temperamento, eu tenho essa qualidade de conseguir ser mais superficial até na questão do sentimento. Mas, por outro lado, não é tão qualidade assim. Tá, gente? Então, esse é um pouco do colérico e como lidar a gente sendo e a criança sendo, né? A gente conseguir não entrar nessa briga, não entrar nesse embate e ser o exemplo de controlar, né? Se você é colérico, você é um ótimo exemplo para o seu filho colérico. Então, como que você vai lidar com isso para ser um bom exemplo do colérico para ele? Né? De como lidar com essa excitabilidade tão grande, com esse reagir tão... que é a raiva que traz e que essa agressão vem com tudo, que a agressão faz parte dos nós, seres humanos, né? Tá bom? A gente sempre acha que a grama do outro é mais verde, Dri. Eu acho que o colérico também é bem legal, já que eu não sou. A gente que sempre acha que o outro tem uma qualidade mais fácil. Na verdade, eu acho que a qualidade o fleumático é mais fácil. Mas quem é fleumático talvez não ache, né, Dinho? Bom, vamos lá. Então, esse seria o colérico. Aí eu comecei a falar sobre o sanguíneo, que é a minha, né? Deixa eu ver se estou segurando certo. Isso. Que é o sanguíneo aqui. Que ele é um pouco mais estável, ele tá mais no lado do estável. Lógico, gente. Outra coisa importante que eu vou falar pra vocês. A gente não é um único temperamento, tá? A gente tem um pouco mais, que é mais forte de um ou de outro. Mas a gente tem vários temperos aí, misturando e criando nosso temperamento, tá? Não existe puramente um. Ele é puramente colérico, ele é puramente sanguíneo, ele é puramente... Então, vocês vão perceber coisas de vários, tá?
Normalmente o que a gente tem menos é o nosso oposto, né? Então vocês vão ver depois os opostos aqui. Ai, você viu, Beta? Que lindo, gente. Espelhado, Beta. Eu tava falando no começo, isso é muita coisa de sanguíneo. Eu fiz nos últimos 5 minutos do segundo tempo, aqui quase acabando o tempo. Eu falei, eu vou fazer. Então, e aí o sanguíneo, ele também é extrovertido, também é pra fora. E ele é mais estável, nesse sentido de... Mais estável no sentido de mundo interno, assim, tá? Ele não é muito... ele reage, daqui a pouco já... Na verdade, se for pensar, isso é bem de uma instabilidade, né? Mas ele é mais estável nesse sentido de não ser tão... Como eu posso dizer? De uma força interior, assim, sabe? De não ser uma coisa tão... de profundo, assim, sabe? De força, de coisa. A Fer Espírito Santo tá aí, se você quiser dar uma dica aí, mais uma palavra mais para isso. Bom, então o sanguíneo, ele é para fora também, ele é mais expansivo, mais extrovertido e ele é muito superficial. Então ele rapidamente vai de um lugar para o outro. Por exemplo, nos elementos da natureza, o colérico ele é muito fogo. Então pensa, ele é fogo mesmo. O fogo vem, queima, destrói tudo, etc. Então ele é bem de fazer, de transformar, de acontecer, tá? O colérico, isso, intenso, Dani, essa palavra, intenso. Pode ser uma boa palavra para isso. O sanguíneo, ele é do ar. Oi, tia! A tia Nani. Você também é sanguínea, Fê? Não, é só porque você estuda antroposofia também. O sanguíneo, ele é do ar. Então a gente fala que ele é bem comparado com esse elemento ar mesmo, assim, a gente fala da borboleta, por exemplo, que está de flor em flor, mas ela toca com superficialidade nas flores, só para pegar o néctar e tal. Então o sanguíneo, ele é daquele assim, que ele sabe, ele fala sobre qualquer assunto em qualquer roda. Ele tá o tempo todo se interessando por coisas diferentes. Ele tá brincando um pouquinho aqui, daqui a pouco ele tá brincando um pouquinho ali, daqui a pouco ele vai lá provar com o irmão, daqui a pouco ele sai. A criança sanguínea é muito bonitinha porque ela parece que tem molas nas pernas. Ela anda correndo assim, com as pontas dos pés, sabe? É muito interessante. O colérico, ele tem passos firmes, ele vai com força nas coisas. O sanguíneo parece que ele tá o tempo todo saltitando, meio que flutuando, meio que ele vive nos ares mesmo, né? E a reação dele, ele tem uma reação... ele tem uma reação com as coisas, então ele também é da raiva, mas rapidamente ele sai disso, sabe? E aí muitas vezes o sanguíneo, ele tem muitas iniciativas e poucas acabativas, né? Ele tem muitas ideias e poucas realizações, muitas vezes. Ele tá passeando por vários assuntos, ele fala de tudo, mas ele não entende verdadeiramente de nada. Gente, isso é o extremo, tá? Eu entendo de muitas coisas. Ele é mais cômico, assim. Isso, o colérico parece que ele vai marchando. Isso, ele é pesado, ele vai afundar o chão, né? Parece que vai afundar o chão. Ele vai com muita força mesmo, até nas pisadas dele, né? E eu tenho uma filha, a Martina, que ela tem características, né? É difícil até os 7 anos a gente dizer, mas ela tem algumas características bem sanguíneas, principalmente isso a gente fala, gente, ela tem mola no pé, ela fala com você, ela fala pulando o tempo todo, e daqui a pouco ela tá ali, ela vai lá, pega a caixa de lápis de cor do Joaquim, sai correndo, aí daqui a pouco o Joaquim, Martina, cadê a caixa de lápis de cor do Joaquim? Aí ela para pra pensar, ela nem lembra onde ela colocou, porque ela tá vindo pro quarto fugir do Joaquim, daí ela viu no meio do caminho um brinquedo, ela larga a caixa de lápis de cor em qualquer lugar e vai brincar com o brinquedo que estava do lado, sabe? Então, ele é bem nesse sentido ele muda de opinião e ele é muito otimista, porque como ele vê as coisas talvez com a superficialidade, ele tá sempre vendo o lado bom das coisas, ele tem ideias, nossa, vai ser legal, tipo, o curso para casais que a gente vai fazer. Eu já tô com, né, a gente já tá estruturando ele, a gente vai lançar, mas eu já tô lançando, já tô falando pra vocês, já tô vendo lá na frente as coisas acontecerem, né? Então ele tem essa qualidade, assim, de estar em todos os lugares, de estar falando sobre tudo, mas ele tem esse cuidado bem grande da superficialidade. Então, ele é cômico, ele é engraçado, e ao mesmo tempo, ele tem muitos amigos, ele é muito sociável, ele consegue se dar bem em qualquer grupo, se dar bem com todo mundo, mas ele tem poucos amigos verdadeiros, assim, profundos, né? Porque poucas vezes ele se entrega, ele não é voltado para o seu mundo interno.
né, ele é mais voltado para o externo mesmo, ele não se prende muito nos seus sentimentos, nesse processo. Processos de autoconhecimento são algo que eles têm que muito querer fazer, né, porque ele é muito mais para esse externo, assim. Por isso você fala super bem na live e lê os comentários sem se perder, por isso. Os comentários sem se perder é por isso. Então o pensamento vai e vem e tal, né, e tem essa capacidade, assim, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Entre aspas. Acho que todas as mulheres são sanguíneas. A Aline brincava que eu sou coração peludo, minha irmã. Porque essa questão do sentir mesmo, ele não se conecta muito consigo mesmo, com o seu sentir. Então vem a raiva, ele vai lá, bate no negócio e pronto, já sai fazer outra coisa, né? Então não é muito desse que guarda aquele negócio, aquela mágoa, aquela coisa toda. Ah, uma coisa interessante do colérico é que o colérico tem uma coisa muito grande de ou ele perdoa, ou ele quer que aquela pessoa pague por aquilo. Sabe? Um senso de certo e errado, assim. Né? É muito forte. De defender o mal tem que pagar pelo mal. E o bom tem que ser defendido. Né? Alguma coisa bem simplista, assim. Principalmente as crianças, né? Legal, esse é o sanguíneo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante do sanguíneo que eu esqueci. Odeia as rotinas, deixa as coisas pela metade, normalmente atrasado, não, isso eu já mudei, gente. Quer sair antes da hora, extremamente sociável, circula em todos os grupos, isso aí. Tá? Corre risco de ter uma alienação mental, caso as oscilações sejam muito extremas. O senso de justiça no colérico, né? Isso aí. Ó, 10:10 ali me falando, 10:15 quase, eu só falei de 2 até agora, é que eu tinha certeza que nessa eu ia acabar em 1 hora essa live. Mas tudo bem. Então vamos para os outros dois. Que aí, segundo a Isa Minatel e as linhas que ela traz eu esqueci do livro que eu falei para vocês. Temperamentos sem Limites. Seria as crianças da tristeza. Então ela falou, né, que normalmente os coléricos e os sanguíneos, o primeiro sentimento que vem num momento de frustração, de uma negativa, uma criança pegou o brinquedo dela e assim vai, é a raiva. Né? O colérico leva essa raiva até o fim, com bastante agressividade, e o sanguíneo normalmente põe essa raiva pra fora e já facilmente distraível. Ah, uma coisa bem legal de conseguir, lembra que eu falei do colérico, colocar desafios, deixar realmente ele mandar no que ele pode mandar, deixar ele liderar, tomar decisões. Cada vez mais que a gente colocar isso pra criança, mais a gente vai direcionando esse lugar dela e mais a gente vai tendo tranquilidade dentro de casa, não entrar em embate. Pro sanguíneo, brincadeiras. Distração, brincadeiras. Nossa, quer ver a Martina deixar escovar... Por exemplo, a Martina deixava escovar o dente dela antes, contando lá até 10. Deu um tempo, cansou disso. Não sei, não é mais interessante. O sanguíneo se move pelo interesse, despertar interesse de coisas diferentes. E por muito afeto. O sanguíneo adora seguir alguém que ela tem muito afeto, assim, né? Que ela ama. Tipo, alguém que eu amo falou, então eu vou fazer. Né? Essa questão do afeto também é bem interessante. Mas essa questão do interesse. Agora a Martina gosta de escovar o dente contando historinha. Então a escova de dente é o lobo mau que vai perseguir os 3 porquinhos dentro do dente dela. E ela fica super... Daqui a pouco ela já vai cansar disso também. Gente, o Joaquim escova o dente simplesmente porque ele sabe que tem que escovar o dente e ele não quer dormir com o dente sujo. Então, assim, são outros, né? E, lógico, outros momentos e outros temperamentos também, outras fases da criança, né? Agora, de novo, toda criança precisa ter seu senso de importância, então não é só o colérico. Toda criança precisa ter seu senso de importância, coisas que ela faz por conta, que ela tem responsabilidade em casa, que ela decide, etc. Toda criança, até por isso desenvolve autonomia e tudo mais. E toda criança também se dá super bem com brincadeiras. Então não é só porque é um temperamento ou outro. De novo, não rotulem nunca. Pensem o que esse temperamento me diz que é mais fácil respeitar e lidar com isso. Tá? Sem rotular, sem dizer, mas ele não é da brincadeira. Não. Toda criança adora uma brincadeira. Né? Então a gente conseguir usar essas ferramentas de uma maneira mais assertiva. Então, tem um outro, deixa eu ver se estou colocando certo, assim, que é instável, peraí, deixa eu olhar assim, senão eu não consigo lembrar. E estável e extrovertido é o fleumático, e instável e introvertido é o melancólico. Gente, eu tô perdida aqui nos meus papelzinhos escrito. Fleumático tá certo. Fleumático é estável e introvertido. E o melancólico, no sentido de intensidade, né? É muito intenso
e totalmente introvertido, voltado para dentro. Tá? Então os dois aqui são mais voltados para dentro, mas o melancólico é mais totalmente intenso e o fleumático um pouco menos intenso nas coisas, né? Então, ó que legal, gente, aqui dá pra ver os opostos, né? O melancólico com o sanguíneo. Imagina, gente, sanguíneo e coração peludo não sente nada, o melancólico sente tudo com muita intensidade, né? O melancólico, ele é ligado ao elemento terra, então né, ele sente bastante o peso do corpo, o corpo humano realmente, né? Esse peso de estar ali, de que as coisas são sofridas. Ele tem muito a intensidade dos seus sentimentos, né? E essa intensidade, ela é verdadeira, ele não se faz de coitado, ele realmente se sente muitas vezes assim, né? Se ele cai e machuca o joelho, gente, é a dor maior do mundo, ele é a criança que mais sofre, tá sofrendo no mundo, e é muito sofrido, né? É realmente sofrido, é realmente grande aquilo dentro dele, né? O melancólico, ele é profundo, ele aprofunda nas coisas, tanto em conteúdo, quanto em detalhes, em perfeccionismo, né? O melancólico, ele é determinado, tipo, ele é persistente, ele vai a fundo nas coisas, né? É completamente diferente, por exemplo, do sanguíneo, que é totalmente superficial, né? E que, gente, de verdade, eu imagino que essa dupla aí se complementam de um jeito muito legal, né? O que você é, Beta? Melancólica? É bem interessante, porque se a Beta eu acho que de certa forma, eu me sinto muito preenchida quando eu tô com ela, assim, né? Quando a gente faz projetos juntas e tal, porque ela vai olhar em lugares em que eu não olho, né? E eu vou olhar em lugares que ela não olha, então isso é muito legal também. Muito melancólico, Joaquim? Então, e aí, o melancólico, o que é a principal questão dele? Toda criança tem isso também, tá, gente? É validar esses sentimentos, validar esse sofrimento. Toda criança precisa ter seus sentimentos validados. Por quê? Porque ela está começando a aprender, ela tem essa conexão interna dela e vem isso, tipo, vem a raiva. O melancólico e o fleumático, o primeiro sentimento que vem é a tristeza, quando é frustrado, quando tem uma frustração. Então, normalmente é a criança que chora muito. Chora, aconteceu alguma coisa, chora. Alguém pegou a boneca dela, ela nem pega de volta, ela só chora. Né? Aconteceu alguma coisa, ela chora, ela nem vai atrás para buscar, ela nem vai lá, bate de volta, nem vai lá, ou nem puxa, nem disputa, só chora, né? Apanha e chora. Então, um puerpério interminável e sofrido. Ai, nem fale, mas acho que no puerpério todo mundo vira melancólico. Então, esse temperamento, ele é bem intenso, assim, e muitas vezes a criança não põe isso para fora. O melancólico, ele vive muito no seu próprio mundo. Por que eu disse que também é desafiante essa educação para os pais? Porque muitas vezes é fácil para os pais lidarem com essa criança. Porque essa criança muitas vezes fica sozinha no mundinho dela. Ela não irrita os pais. Muitas vezes ela engole as coisas com tristeza, ela se sente vítima, mas ela fala, não, tá tudo bem. E para os pais, às vezes, é melhor nem mexer, porque tá tudo bem, então deixa desse jeito, vamos continuar com a nossa vida corrida, vamos continuar com os nossos afazeres. E os pais, muitas vezes, não veem que aquilo ali pode ser muito negativo para a criança. Né? Então, a gente fala das crianças boazinhas, elas são mais perigosas até se a gente olha para esse desenvolvimento a longo prazo. Né? Uma criança colérica, uma criança sanguínea que põe para fora, a gente direciona mais fácil. Uma criança que não põe para fora, muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro. E aí é mais difícil da gente direcionar. Então, se a gente pensar que o nosso papel como pais, educadores, é ajudá-los a desenvolver habilidades, qualidades, e lidar com tudo isso que eles estão trazendo com eles para serem adultos transformadores, realizados, felizes no mundo lá fora, é mais difícil, eu acho, lidar com os temperamentos da tristeza, com esses temperamentos mais para dentro, mais introspectivos, né? Porque a gente muitas vezes não está vendo. E aí a gente não estar vendo é mais difícil de lidar. É muito mais fácil lidar com o monstro quando ele está fora da cama. Quando ele está debaixo da cama a gente morre de medo, né? É mais difícil lidar. Então, importante que a gente possa olhar isso com bastante qualidade e pensar, é muito fácil lidar com meu filho, ele obedece, ele é bonzinho, ele chora um pouquinho, mas depois passa. Não, gente, não é assim. Existe um mundo lá dentro muito grande que é importante a gente trazer. O melancólico, ele tem também um senso de inadequação, assim, sabe? De achar que não é bom o suficiente, de achar que não está pronto ainda, de achar que
que também tem a questão da adolescência, lógico, mas é importante a gente ver em outros momentos da vida também, para ver essa questão do temperamento, tá? Não só cada fase traz consigo todo o seu desafio, mas olhar nessa, tentar lembrar da infância, sabe? Ou você consegue descobrir bastante temperamento pela reação, porque a reação não é pensada, e o que não é pensado é o que veio comigo, né? Então, como é que eu reajo a algumas coisas fala muito do meu temperamento. Então, como o melancólico tem muito já essa insegurança meio que vem com ele, muito importante para os pais do melancólico trazer incentivar essa autoestima, no sentido de capacidade de lidar com as suas dificuldades. E não falar, não, você é bom, não, você consegue. Lembra que eu falei sobre os elogios? Os elogios positivos também são ruins. Né? Se a gente fica falando só elogio positivo, como se tivesse elogio negativo. Não, os rótulos positivos também são ruins. Né? Então você fica falando, não, você é muito inteligente. Isso faz um peso em cima dele. Meu Deus, eu preciso ser inteligente, que a mãe diz que eu sou inteligente. Então não é isso. Né? Você é capaz de lidar com esses desafios. Você é capaz de superar isso. Você é capaz de lidar com esse erro que você cometeu. Né? Vamos lá, se não der certo, você vai ser capaz de corrigir. Você vai ser capaz de dar a volta por cima. Né? A mamãe está com você, a mamãe te ajuda. Né? A mamãe está aqui te apoiando. Então, várias coisas nesse sentido. É muito importante a gente já ir lidando com todas as crianças é importante fazer isso. Mas ficar atento com o melancólico. Né? Quando a gente perceber que existe essa tristeza profunda, esse sentimento. Primeiro, validar. Ele realmente está sofrendo. Realmente, às vezes o Joaquim, a gente tem um pouco de dúvida, às vezes a gente acha que ele tem uns traços meio melancólicos, uns traços meio fleumáticos. Mas ele fala, é o pior dia da minha vida. Nessas horas eu tenho certeza que ele é melancólico. É o pior dia da minha vida, eu nunca mais vou andar de skate. É o pior dia de todos. Ele fala assim, tipo, o dia inteiro foi maravilhoso, aconteceu, né? Aí no começo, eu como sanguínea, falava, Joaquim, pelo amor de Deus, levanta daí, vamos andar de skate. Para com isso, é só um skate, né? Tipo, pra mim, não consigo andar de skate, levanta e vai de novo, ou, não é importante, né? E quantas vezes eu desisti de fazer 1000 coisas, porque eu não conseguia, mas tá bem aí, vamos tentar outra coisa. Então, assim, o sanguíneo não tem muita persistência, né? O melancólico, ele tem muita persistência, só que ao mesmo tempo muita dor, né? Ele quer aquilo, mas ele sofre com aquilo, né? Não muda de ideia, é fácil, mas sofre com aquilo. E daí quando eu comecei a me tocar disso, falei, não, peraí. Não só o sentimento dele, todas as crianças precisam ser sentimentos validados, mas ele vai demorar mais para sair desse sentimento. Mas mesmo assim eu posso validar. Então eu comecei a falar, né? Não, eu te entendo, filho. E daí ficava com ele abraçado. Ele falava, eu ficava quieta, né? Eu ficava ali com ele. Ele, mamãe, eu tô muito triste. Eu falava, eu tô vendo, filho, você tá realmente muito triste. Você tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Não, então tá bom. Aí dava mais um pouquinho e falava, você quer fazer? Não, então tá bom. Ele ainda queria sentir aquela dor. Ele queria ter certeza, né? Que nossos pais não tinham essas informações. Não, super privilégio a gente ter essas informações agora, né? Queria ter certeza de que ele estava sentindo aquilo, de que aquilo era real e era validado, não estava errado ele sentir aquilo. Porque se a gente fala que ele está errado, mais uma vez a gente vai limitar a ideia de que ele está inadequado, que ele é inadequado. Então a gente não pode dizer que ele está errado em sentir aquilo. Depois que passa aquilo, a gente pode dizer, filho, é importante a gente... O que aconteceu quando você caiu e tal? Levantou e tal, foi de novo. Né? Então, assim, existem coisas que a gente pode ir exercitando, não precisar chorar tanto assim, a gente pode exercitar, chorar um pouco menos. Tem coisas que são mais sérias, que a gente vai chorar mais, que as consequências são piores, realmente são maiores, né? Então, a gente ia ensinando eles a colocarem devido grandeza para cada coisa, né? Senão o melancólico sofre por tudo, a vida inteira. Então a gente poder ir mostrando que tem coisas que não merecem ter tanto sofrimento e aí ensinando e ajudando a desenvolver outras habilidades para lidar com aquilo que é natural dele, né? A gente poder ir trazendo isso. Uma coisa importante do melancólico, mas aí criança só depois dos 7 anos, por favor, porque até os 7 anos é importante que eles aprendam que o mundo é bom, então não vamos ficar trazendo tristeza para eles, a realidade do mundo cruel, que tem crianças que passam fome no mundo, olha, você tem tanto para comida, seus outras crianças passam fome. Não precisa ficar falando isso para uma criança até 7 anos. Mas depois dos 7 anos, a gente pode começar a mostrar que existem dores muito maiores, né? Começar a trazer um senso de gratidão, um senso de que sim, você está sofrendo, esse sofrimento é válido, mas vamos colocar alguns pesos, né, mais adequados nesse sofrimento. Então, é o tipo de educação que é importante a gente trazer para um melancólico. Né? Depois dos 7 anos principalmente, tá? Até os 7 anos vamos simplesmente acolher, validar e ajudá-los a lidar com isso da melhor forma. O que ajuda a criança a sair dessa tristeza? Vamos descobrindo,
Daí vamos descobrindo junto com a criança o que ajuda ela a sair dessa tristeza ou dessa raiva, não só no melancólico, em qualquer temperamento, né? Faltam 5 minutos, eu tenho que falar do fleumático. Eu deixei eu falar do fleumático por último, porque é o meu marido, e eu quero falar bem pouquinho pra gente não entrar em atrito, mentira. Pra mim é o sentimento mais que eu acho, ou o temperamento que eu acho mais curioso, meio incógnita, assim, sabe? Ó, o fleumático, ele é introvertido e ao mesmo tempo ele também não é muito intenso. O fleumático, ele é do elemento... o colérico, ele é do elemento terra, o melancólico é do terra, né? Eu falei, então é pesado, sabe? Tudo muito... Até o andar dele, né? Aquele andar vagaroso, aquela coisa toda. O fleumático, ele é do elemento água. Então a água, ele é naquela questão assim, ele vai de acordo com as coisas, sabe? Então ele não é muito intenso, ele não reage de forma muito intensa, ele é do choro também, ele não é da raiva, ele é da tristeza, mas ele não é muito de colocar pra fora, assim, né? Ele é mais para dentro. E ele é muito, a gente fala que ele está conectado ao corpo vital, então ele é muito dos processos do organismo, então ele é muito do comer, do beber, ele adora curtir uma digestão, tipo o Dinho, por exemplo, não vive o dia dele se ele não tiver os 15 minutos depois do almoço. E ele é muito da zona de conforto, sabe? Assim, ele observa tudo com muito detalhe, ele é super observador, ele é mais objetivo nas coisas. E é difícil tirar ele do sério, assim, né? Mas ele é como a água, por exemplo, ele vai esquentando, esquentando. Tipo o urso, né? Até a gente... O elemento do sanguíneo é o ar, tia. É o ar. Ele tá sempre saltitando entre as coisas e tal, né? O fleumático, então, é difícil ele se exaltar. Mas ele é como a água, ele vai fervendo, 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 mas chega uma hora que ele ferve, né? E aí ele queima, ele pode destruir. O Dinho usou o exemplo, hoje mesmo a gente estava conversando do urso, né? O urso todo assim, todo mais moroso, né? Mas, putz, ele é muito intenso, muito presente no que ele está fazendo ali, mas daí para sair daquilo, putz, até sair daquilo e ir para um outro lugar, né? Somos as sensações, o Dinho colocou. É bem das sensações, do sentir mesmo, né, ali. Mas ele não é de expor o que ele tá sentindo, ele é bem ali. Mas o urso tá ali e tal, mas mexe, se você chegar naquele nível que o urso já não aguenta mais ser incomodado, ele vai e pronto, volta de novo pro estado de morosidade, assim, né. O fleumático, você também... Todas as crianças, na verdade, né? Crianças, a gente está falando de coisas, necessidades muito normal da criança. Mas a questão do afeto, do carinho, né? Do contato, do ritmo, ele é muito do ritmo. Tipo, como que o Joaquim funciona bem? É hora de escovar o dente, é hora de escovar o dente. Por quê? Porque faz parte do ritmo, ele é bem... Né, só que assim, pra ele é muito difícil também sair de um sofá e fazer outra coisa. Por exemplo, pro Joaquim, gente, é muito difícil ele sair daqui de dentro que ele tá brincando e brincar lá fora. Muito difícil. Ele tá ali no movimento dele, desenhando e tal. Joaquim, vamos brincar lá fora. Daí ele tá lá fora, pronto, ele tá brincando lá fora. Joaquim, agora é hora de entrar. É hora de entrar. Mas tudo bem, se faz parte do ritmo, ele entra, porque ele sabe que faz parte de todo um processo, né? Muita meditação e paz interior. Ai, coitado. Então... O fleumático, ele tem mais essa questão da água mesmo, sabe? De estar ali, né? De cada um com o seu... no seu estado ali, de sensações mesmo. Tá sentindo o ambiente, né? Tá vendo? Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui do fleumático pra dizer que... Eu falei pra ele, pra mim ele é o mais incógnito, assim. Muito sem graça. Mentira. Gente, já são 10h28. Eu tinha certeza que ia terminar, mas é que falta muito pouco mesmo. Dificilmente se expõe, não tem pressa em expressar suas opiniões, é um bom ouvinte. Gente, tanto o melancólico quanto o fleumático é aquela criança que você fala, vamos não sei aonde, tipo, vai meia hora pra sair de casa. Tá? Então, assim, o tempo da criança já é diferente do tempo do adulto, tá? Então, isso é importante a gente não tem como querer que a criança viva no tempo do adulto. Mas, o fleumático precisa de um pouco mais de tempo. Então, é importante a gente saber disso no temperamento da criança, pra gente saber, vamos avisar com antecedência pra não ter que entrar em briga de tudo isso, né? Então, a gente conseguir fazer isso com mais assertividade para lidar com as nossas crianças, né? Ó, vai cair o vídeo, tá? Assim que cair, eu volto só pra gente encerrar a questão dos temperamentos, tá?
acumula conhecimentos, é um excelente observador, possui ideias claras, mas ele fixa normalmente nas ideias e conceitos conhecidos, é super conservador, super conservador. Nossa, é super conservador. Fala que tem um prato não sei o que, não, mas esse não é o prato original. Não, não interessa, é um prato novo, não. Tem que ser o prato original. É super conservador. É, dificilmente se expõe. Vocês vejam, já consegui trazer o Dinho aqui em alguma live? Não consegui, né? Então. Mas eu vou conseguir ainda. Mas nos atendimentos ele faz. Ó, faltam 30 segundos para acabar. Tenho 3 fleumáticos ou melancólicos aqui. Aí, ó, é outro tempo, viu? Ó, tá acabando, gente. Eu vou finalizar aqui e daí eu já volto. O café da manhã leva 1 hora. Isso aí. Eu já volto pra falar sobre como lidar com essas características nas crianças. Eu já falei algumas, mas vou falar mais algumas, tá bom?